Deixa eu falar para você aqui, muito importante. Quem não estava sexta-feira aqui, enquanto a pastora estava adorando com essa canção, eu estava falando sobre profecia. A diferença das profecias dos nossos dias para as profecias bíblicas, profecias que muitas pessoas estão pregando aí, profetizando. É muito colossal, pastor. Conheço um profeta que chegou para o apóstolo Paulo, profeta Ágapo. Chegou para ele e falou assim: Paulo, eu estou vendo uma chave. Paulo, eu estou vendo um papel sendo assinado para você. Paulo, eu estou vendo você entrando num lugar grande. E os profetas de hoje em dia pregam só isso. Só que o profeta que profetizou para Paulo, a chave que ele estava dando para Paulo é para ele ser preso. Os papéis é que estavam sendo assinados para ele ser morto. Você está entendendo a diferença, gente, do evangelho que está sendo pregado em muitos lugares hoje? A porta grande que ele estava vendo era de uma cela. E sabe qual é o pecado de Paulo? Pregar o evangelho, falar a verdade. E hoje as pessoas estão brincando, relativizando, procrastinando algo que se não pode procrastinar. A partir do momento que você colocou a mão no arado, você está proibido de olhar para trás. A partir do momento que você se inscreveu como discípulo de Jesus, a pauta principal é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Será que as pessoas estão cumprindo o ide de Jesus? Não é uma opção para a sua vida. Não é se der vontade. Seus, ai pastor, eu não senti no coração. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia não responde essas indagações, essas coisas. A Bíblia manda e obedece quem tem juízo. Então, querido, eu quero continuar esse estudo que Deus nos deu, tremendo. E hoje assim, né? A pessoa que eu vou falar dele hoje à noite, eu acho que você tira o chapéu, o boné, o cap, o capacete, você tira tudo para essa pessoa. Além de você tirar, eu acho que você ainda se joga nos pés dele e começa a encher o pé dele de beijo. Além de você beijar os pés dele, eu acho que você começa a adorar ele, a glorificar ele. Porque Deus escondeu Jesus também. Deus escondeu Jesus nele. Nós estamos nesse estudo em que o versículo principal desse estudo foi onde a palavra de Deus diz em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Há um descanso no meio desses dias maus, dessas tempestades, que a gente precisa se esconder neles, esconder, ficar protegido. A gente falou dos espias, falou do apóstolo Paulo, e hoje nós vamos falar de Jesus, que um dia o Senhor Deus escondeu Jesus várias vezes. Lembrando que nesse estudo a gente está aprendendo que Deus só esconde aquele que Ele vai usar. Deus só esconde aquele que tem propósito para cumprir. E teve uma vez que aquele que conhece o universo a palmos, que mede o universo a palmos, que conhece todas as estrelas pelo nome, Deus Pai
escondeu Jesus 9 meses no ventre da sua mãe. Você consegue entender o que Deus é esse? Gente, de toda a humanidade, desde a criação do universo até o último dia de Apocalipse, não existiu, não existe e não existirá um acontecimento mais sobrenatural em toda a história da humanidade. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, e João diz: e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Esse Deus que foi criador do universo, o Pai esconde ele dentro do ventre de Maria. Mateus 1,18 relata: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Aonde Deus escondeu Jesus? No ventre, num lugar de proteção, num lugar de aconchego. Querido, Jesus podia descer naquele dia como o verbo encarnado de um adulto, mas ele não quebrou os processos. Ele, escute isso, ele tomou a natureza humana para que você tomasse a natureza divina dele, e você vivesse o que ele viveu, andasse como ele andou, vivesse o mesmo propósito. Não um evangelho faz de conta ou meia boca, mas um evangelho de amor, de santidade, de lealdade, de fidelidade, porque são estes que o Pai está procurando, os que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Lucas 2,8, a Bíblia diz assim: naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago de boas novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Jesus não sai do ventre da mãe dele e é colocado num palácio. Todos os hotéis foram fechados para Jesus. Você consegue entender isso, a profundidade disso? Do Deus que criou a humanidade e colocar aquele Deus encarnado numa manjedoura. O segundo lugar que Deus esconde Jesus, numa manjedoura. Não tinha holofote, não tinha flashes, câmeras, não foi noticiado no Telegrama e Gazeta de Jerusalém, porque Deus estava escondendo Jesus mais uma vez. Escute, Deus escondeu de toda a religiosidade de Israel, de Herodes, de Pilatos, porque se Jesus fosse exposto, Jesus certamente seria morto, como as crianças que foram mortas na época que Jesus nasceu. Agora, o que eu quero que você entenda é que toda vez que o Senhor nos esconde nele, há um propósito. E esse propósito pode ser livramento, proteção. E esse propósito pode estar te fazendo crescer em meio à dor. Por isso que a Bíblia diz: tem de motivo de grande alegria o passardes. Não é que você vai ficar nelas, mas vai ter que passar por várias provações.
Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, não vão te queimar. Mas você vai ter que passar. E não querer estar nesses processos do Senhor e querer pular esses steps, na verdade é retroceder. Na verdade é andar pior do que caranguejo. Que a Bíblia fala de várias coisas que nós devemos que andar para frente. E caranguejo não anda para trás. Caranguejo anda de lado. Mas tem um povo que anda para trás. Mas eu quero falar algo para você que está aqui essa noite, que crê na vinda de Jesus. Hebreus diz assim, diga comigo, nós não somos, mais forte, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que cremos para a conservação da nossa fé, da nossa alma, porque aquele que vem, fala assim, aquele que vem, virá, não tardará, e o meu nome, bate no peito e fala, o meu nome, naquele dia, vai ser chamado para a glória de Deus, o nosso Pai. Dá uma salva de palmas para Jesus. É isso que te importa nessa vida. Não é se a bolsa de valores que você investiu, se o dólar vai subir, ou se a bolsa vai dar lucro, se a casa que você está comprando está quitando. Não, querido. Nós não podemos nos apegar com as coisas daqui. E quando eu falo com as coisas daqui, eu estou me referindo a você. Não se apegue a você, meu irmão. Não se apegue a você, minha irmã. Se apegue àquele que pode te dar vida, que pode te dar paz, que pode te dar alegria, que sabe da tua saída, da tua entrada, do teu levantar, do teu deitar. E está dizendo para você, sei, lembra da lagarta? Escuta, o processo para a lagarta virar borboleta, ela se esconde, ela entra num casulo. Querido, se você quiser voar os voos de Deus, você vai ter que se esconder nele. Bem-aventurado que habita no esconderijo do Altíssimo. Pelo amor de Deus, não troca 70 anos de prazer dessa vida por uma eternidade que não vai valer a pena. O primeiro nanosegundo, não é milésimo de segundo que eu falei, não, eu falei o primeiro nanosegundo. Divide 1 milhão, divide 1 segundo por 1 milhão, você vai ter 1 nanosegundo. O primeiro nanosegundo de quem viver dessa forma vai ser de vergonha e eternamente. Não é que ele vai chegar assim, uau, escapei. Não é que ele vai ter 1 segundo de sossego. Não. Vai ser horror, terror, pavor eterno. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. Se esconde em Deus, querido. Se esconde em Deus. Eu vou falar algo aqui. Eu ia falar no final, mas Deus está mandando eu falar. Por favor. Põe Mateus 6, Mateus 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, outra tradução fala, oculto, te recompensará. Tem uma tradução que fala assim, publicamente. Tem um esconderijo para você. Agora o esconderijo já não é de Paulo, o esconderijo já não é de Jesus, o esconderijo já não é dos espias, agora é o seu esconderijo.
Você sabe qual a diferença desse esconderijo para esse culto aqui agora que está acontecendo aqui? É que nesse lugar, no esconderijo do seu quarto, Ele te vê em secreto. Significa que, se você não obedece esse mandamento, Deus não está te vendo no secreto. Fala assim: pastor, misericórdia. O mandamento é: entra no teu quarto. E tem gente que faz o contrário disso. Entra no quarto e briga com a esposa, briga com o marido, briga com o filho, briga com a cachorra, com o papagaio, com o periquito, com o cão. Entra no quarto, fecha a porta e vai para o Instagram, para a rede social, para o TikTok, para o YouTube. Entra e vai ver problema, discutir problema. Eu tenho um conhecido que ele estava falando uma vez que ele entrou no quarto cansado, cheio de problema, e contou para a esposa dele. E contou para a esposa dele os problemas. E contou para os problemas. E contou para os problemas. E quando ele olhou para o lado, a mulher dele estava. Aí ele ficou invocado. Deu uma cutucada. Ah, meu bem, você não está vendo que eu estou contando os nossos problemas da nossa casa? Você está aí dormindo? A mulher olhou para ele e falou assim: tem como a gente resolver agora? Ele falou: não. Então deixa eu dormir. Se você quiser ficar acordado, fica. Não aprende isso, pelo amor de Deus. Leve isso pro resto da tua vida. Ao invés de você ficar sendo atormentado por problemas, por preocupação, que são os dados inflamados que o maligno joga na sua cabeça e na minha, porque a espada corta aqui, corta aí, querido. Ao invés de você ser atormentado, oprimido, entra no teu quarto, fala para o teu Deus que te vê em secreto. Fala: pai, está difícil. Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Pai, me sustenta. Pai, me renova. Pai, me fortalece. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Davi passou 14 anos sendo forasteiro, fugido de Saul. E os salmos, a maioria dos salmos que Davi escreveu, é quando ele estava nas cavernas. Além do inimigo não te ver, tem livre acesso ao Pai. Por isso que é melhor passar na prova, na provação, na luta, na angústia, porque a gente sai melhor do que a gente entrou. Então, querido, aprende a se esconder em Deus. Aprende a priorizar o reino de Deus, porque Jesus foi escondido na manjedoura. Lucas 2,7 diz assim: e ela deu à luz ao seu primogênito. O que é primogênito, irmão? Primeiro. Jesus é o unigênito do Pai, mas de Maria, a Bíblia não diz que Maria teve o seu unigênito filho. A Bíblia diz que Jesus foi o primogênito, primeiro de muitos irmãos e irmãs. Maria o envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quem teve acesso a Jesus? Não foram os reis magos, foram os pastores que estavam o quê? Conectados com o céu. Onde é que eles estavam? Conectados com os céus. Eram todos os crentes. E quando o anjo chegou lá, corre para ver. Eles não falaram: será? Mas como é que pode? Mas é verdade? Não. Eles foram ver o Salvador, que era um motivo de grande alegria para toda a humanidade. O maior motivo de um homem, de uma mulher hoje, a maior alegria que um ser humano pode experimentar, querido, é quando Jesus nasce dentro dela. É quando Jesus nasce dentro dele.
estão querendo encher os discípulos hoje da nossa geração de apetrechos, de coisinhas que não tem na Bíblia para satisfazer o ego dos homens hoje. Não, querido, não podemos viver. A Bíblia diz que nos últimos dias serão dias difíceis, porque os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, jactanciosos, soberbos, blasfemadores, infiéis, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A gente tem que tomar cuidado. Para quê? Para não viver esse evangelho anticristo, antibíblico, antideus, que nós estamos vendo aí ecoar nos 4 cantos da terra. Sabe por quê? Vai ecoar, porque é profecia. O profeta Jesus disse: muitos, não poucos, naquele dia vão dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome, curamos, fizemos sinais, maravilhas. E o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. Agora a palavra que não quer calar é: escuta isso. Se um povo, fala para mim aqui, estão fazendo ou não estão? Sim ou não? Estão fazendo? Mas se esse povo que está fazendo do jeito errado, com a intenção errada, vai ouvir de Jesus naquele dia: nunca vos conheci, imagina quem não está fazendo nada. Imagina quem está com os bracinhos cruzados, vendo a banda passar. Faz isso, irmão, faz aquilo outro, mas não faz nada. Vai ouvir o que é de Jesus? Hoje o grande dilema da igreja evangélica no mundo inteiro é viver um outro evangelho, como Paulo fala em Gálatas. Jesus, ele no evangelho de Mateus 25 fala: tive fome, você me deu de comer, tive nu, você me deu de vestir, estava enfermo, você foi me visitar, estava no hospital, você foi me visitar. Aí vão perguntar para ele: mas quando é que a gente te viu nu, com fome, com sede, e te demos de comer? Aí Jesus falou assim: todas as vezes que fizeram desses pequenos que creem em mim, é a mim que vocês fizeram. O que a igreja hoje quer fazer? Templos milionários, carruagens de fogo no estacionamento. Uma vez a ABC foi fazer uma entrevista de um dos pastores que mais prega sobre prosperidade aqui na América, e eles fizeram para tentar macular o evangelho. E eles ouviram o pastor pregando sobre prosperidade, que é um outro evangelho, não tem na Bíblia. Esse evangelho não existe na Bíblia. E aí, quando a repórter saiu do lado de fora do estacionamento, ela começou a filmar Lamborghini, Ferrari, BMW 0 km, Mercedes 0 km, os carros mais caros, mais tops que você puder do estacionamento. A repórter, com um ar de deboche, falou assim: pelo jeito esse evangelho está dando certo. Olha o estacionamento. E o Sirene Gafis fez assim, ó. Resumiram o evangelho de Jesus a uma maldição. Como assim, pastor? Uma maldição. Porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ou vai servir a Jesus, a Ele, ou vai se devotar a Mamon, o Deus da riqueza. Por isso que eu sempre digo, há 25 anos o Senhor me alertou com essa palavra: cuidado com a América. Por quê, pastor? Porque se eu e você tivéssemos na Síria agora, a minha calça e a suja estava suja de poeira e barro, o meu cotovelo e o seu estava sujo. E aqui na América, a gente já está pensando o que a gente vai comprar amanhã no Amazon. O que a gente vai comprar para satisfazer a nossa alma, engodar a nossa alma. E lá na Síria, filho, a gente só tinha uma coisa para fazer: orar. É como aquele pastor que foi lá para a China e viu a igreja perseguida, viu a igreja sendo massacrada, os irmãos sendo presos, sendo fastigados, tendo que esconder nas cavernas, nos subterrâneos. Então, quando aquele pastor voltou para a América e levou o missionário lá da China, levou ele lá no navio,
aquele pastor falou para o missionário assim: ô missionário tal, eu vou chegar lá na América, eu vou levantar uma campanha de oração para vocês, para orarem por vocês aqui na China. O missionário chinês falou: não, pastor, não precisa orar para a gente não, não jejua para a gente não. Como assim? Não, jejua por vocês, jejua pela igreja da América. Aí o pastor olhou esquisito para ele e disse: eu não entendi. Sabe por quê? Eu vou te explicar, pastor. Aqui, presta atenção, aqui a gente só tem Jesus. Lá na América vocês têm muitas coisas para distrair vocês de Deus, para roubar vocês de Deus. Irmão, eu falei alguma coisa errada aqui? Ou eu falei a mais pura verdade e realidade da nossa geração? Se não é o perigo que a gente está correndo, de ter fartura, de ter muita coisa. Eu não vou citar o nome do cidadão porque está ao vivo aqui, depois ele está vendo, vai ficar com raiva de mim. Mas eu estava na casa dessa pessoa em outubro de 1999, lá na Flórida. Esse camarada chegou dentro da casa dele, olhou a panela cheia de comida, frango ensopado, que inclusive eu fiz. Estava lá, abriu a geladeira, tampado de cima e embaixo, abriu o congelador, tampado de sorvete, e em cima do armário cereal de tudo quanto é jeito. Abriu o armário, um monte de biscoito, olhou embaixo, um monte de comida. Chegou para o pai dele e falou assim: não tem nada para comer nessa casa não? Hello! E o pai dessa pessoa disse assim: sabe qual é o seu problema? O seu problema é a fartura da América. Sabe qual é o seu problema? Quem te estraga é a América. Quem te estraga são os part-times, os full-times, os overtimes, os intertimes, os capetimes, os esfriames. Quando eu cheguei aqui, eu e a minha esposa moramos num apartamento. Como é que eu vou esquecer isso, irmão? Eu fui lavar roupa lá na lavanderia, lá embaixo do prédio. Uma menina que estava aqui há 8 meses, 10 meses, ela chegou e falou para mim assim: quanto tempo você está aqui? Eu falei assim: eu já estou... Ficamos lá um mês só, né? Eu já estou umas 3 semanas aqui na América. Ela encostou assim com a cesta de roupa e falou assim: quanto você já juntou? Eu falei: juntou o quê? Fadiga, cansaço. Minha filha, nem pneu de bicicleta furado eu estou em conta de comprar até hoje. Aí ela falou assim: eu já juntei $80 mil e mandei para o Brasil, solteira. Aí eu falei: assim, que bom. Peguei minhas trouxas e subi para o meu apartamento. Aí uma pessoa que conhecia ela, que era amigo meu no andar de baixo, ela mora com 15 homens, toma água da torneira, come miojo, e o aluguel dela é $100. Pergunta se essa menina deve estar viva hoje, nem sei. Eu já acho que é a saúde dela, porque tem um ditado que fala assim: na América você arranca o ouro e deixa o couro. E muita gente entrou nessa gandóia. Muita gente que não entendeu que isso aqui, querido, é um vestibular para o céu. Ei, não coloca teu coração na América. Não coloca seu coração no Brasil, nessa terra, nesse mundo, porque a Bíblia te chama de forasteiro, a Bíblia te chama de peregrino. A Bíblia fala que a nossa cidadania, ela está no céu, aonde Jesus vai chamar a noiva dele, a igreja dele. Não ponha teu coração nessa terra. Por quê? Porque se você coloca seu coração na terra, a terra te assombra. Como assim, pastor? O rei Saul, ao invés de buscar em Deus, buscou da terra, foi assombrado por um fantasma, por um demônio. Não coloca teu coração nessa terra.
Você não vai ver em nenhum versículo da Bíblia Deus orientando o povo dele a colocar o coração dele na terra. Pelo contrário, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Para você o que? Não errar o alvo. Para você não perder seu tempo. Para você não ganhar o mundo inteiro naquele dia, ser envergonhado. Irmãos, para pensar que coisa assustadora. Não é que Jesus vai falar assim pro cara: ei rapaz, cara, eu te conheci, mas você ficou ruim, tu ficou mal, hein? Nossa, você mudou, hein? Não seria uma vergonha? Hã? Eu ficaria envergonhado. Só que Jesus não vai falar assim. Ele vai falar pior. A pessoa passou 50 anos dentro da igreja, 60 anos dentro da igreja, e Jesus vai falar para ela assim: eu nunca te conheci. Mas se isso aí não mexe com você, pode pedir o Espírito Santo para quebrar a casca da religiosidade, porque tem que mexer comigo e com você. Se isso não te incomodar, tem alguma coisa errada com a minha palavra, porque a palavra de Deus é espada, ela tem que cortar. Eu não estou aqui para agradar nem a igreja, nem a tua, porque eu não fui chamado para te agradar. Aliás, Paulo fala: se eu quiser agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Meu propósito aqui é para agradar a Deus. Os que são de Deus vão ser abençoados. Agora, quando Jesus é escondido no Egito, ele teve um propósito. Olha Mateus 2,13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matar. Não, põe um tiro aqui, peraí. De que nós estamos falando? Do Deus encarnado. Escuta, quantas milhões de miríades de anjos o pai podia mandar para proteger Jesus? Quantos? Mas ele não mandou nenhuma. Sabe por quê, querido? Vai ter tempo para você aparecer para a glória de Deus, não é para a sua glória. E vai ter tempo para você se esconder. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho muito medo de quem é artista famoso do mundo, cantor, artista da Rede Globo, converte e começa a dar testemunho e pregar nas igrejas. Eu tenho medo desse pessoal. Coitado deles. Eles não sabem. Os pastores são irresponsáveis. Eles não sabem onde eles estão colocando a mão da cumbuca. Paulo ficou 14 anos escondido, Davi uns 14 anos escondido, Elias ficou 3 anos escondido, e se a gente fosse falar, ia falar muita gente da Bíblia. Vou falar? Posso falar? Qual o propósito maior que Deus tem de te esconder? Anota sempre para você não esquecer. Por isso que o diabo odeia quando você esconde nele. O maior propósito de Deus te esconder é para você parecer com Ele. É para as pessoas olharem para você e falar: parece com Jesus. Em Tessalônica foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. Por quê? Pequenos cristos parecidos com Cristo. Hoje tem gente que pode ser chamada de qualquer coisa na face da terra. Eu estou falando de gente da igreja, menos de um discípulo de Jesus. Por quê, pastor? Porque parece ateu, não crê, parece espírita, crente que fica vendo horóscopo, parece fifi das novelas, sabe as fofoqueiras da novela? Porque pega telefone para falar: você viu, irmão? Irmão, quando você escutar assim, você viu? Você fala: para trás de mim, Satanás. Sabe o que Provérbios fala? Lança fora o mexeriqueiro e as contendas se cessarão. Já passou alguns lá em Campinas, lá, e mais ou menos, né? esses cabelinhos brancos, se esses cabelinhos brancos falassem, meu amado,
Irmão, não, vou abrir um parênteses que eu tenho que falar. Gente, o tal do mexeriqueiro é duro. É o famoso crente 3 em. Prende isso aí, pastor, leva lá para Campinas. Impastoreável, intratável e incorrigível. Passa ano, sai ano para entrar, mas não muda, não converte, não cresce, não amadurece. E só dá trabalho, e só atrapalha. Por quê, igreja? Porque não entendeu, querido, que mais bem-aventurada coisa é o que? Obedecer, se submeter, viver para a glória de Deus, não é viver para a sua glória, gente, não, isso não é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho é para você perder a sua vida. Quem perder a sua vida por amor de mim, diz Jesus, esse vai salvar. Hoje as pessoas querem tudo nas igrejas, na maioria, mas não quer o quê? Perder a vida. Quando você perde a sua vida, você achou ela, irmão. Você salvou ela. E Jesus é escondido no Egito. Ninguém sabe o que aconteceu com Jesus esses 2 anos. Agora você imagina Jesus, o Senhor dos senhores, uma mulher, uma criatura, pegando o Criador no colo e tendo que mamar e dar mamar e ninar e aprender ele a andar. E ele caiu, tropeçou e machucou o joelho, ficou gripado. A Bíblia diz que ele sofreu tudo como nós sofremos, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Agora Deus Pai esconde ele. Para quê? Gente, o mais lindo do Evangelho é isso aqui que eu vou te falar. Jesus veio e andou nas suas pisadas da humanidade. A Bíblia diz que ninguém precisava ensinar a Jesus sobre a natureza humana, porque ele viveu, encarnou a humanidade. Sabe o que é o mais bonito? Ele andou na humanidade para você andar nas pisadas da divindade. Isso é Evangelho, gente. Isso é cruz. Isso é perder a sua vida e ganhar ela. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Mateus 7,21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Querido, o fato de alguém falar Senhor, Senhor, não habilita a dizer que essa pessoa é salva. Jesus disse: pelo fruto você conhece o que é a árvore. É nesse sentido que Deus tem que despertar a minha alma e despertar a tua alma, para que Ele seja meu tudo, para que Ele seja seu tudo. Não, gente, tem gente que hoje está dentro da igreja evangélica que o tudo dele é o trabalho dele, que o tudo dele é a companhia dele. Eu estou falando bobagem aqui, eu falando a verdade, igreja. Que o tudo dele é o marido, que o tudo dele é a esposa, é o filho, é a filha, é a casa, é o pastor, é a igreja, menos Jesus. E o que vai ter de pastor naquele dia, pastor Samuel, que vai ter que devolver a igreja para o dono, que é Jesus? Porque estão usurpando a igreja dele, estão ganhando dinheiro no nome dele, estão se enriquecendo às custas dele, mas não tem nada de Jesus. É um outro evangelho. Mas quando Deus te esconde, olha que coisa linda isso aqui. Põe lá, versículo 14 de Mateus 2. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e durante a noite partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Como é que é, pastor? Do Egito chamei meu filho.
Ele não mandou anjo para socorrer Jesus. Nem Maria, nem João, nem nada, nem José. Ele falou: sai, porque há tempo para tudo debaixo da terra. Deus estava cumprindo o propósito da palavra dele. Jesus ficou escondido apareceu com 12 anos. Aonde Jesus aparece? No templo. O que Jesus está fazendo no templo? Eu lembrei de um rapazinho aí, deixa quieto. Eu não vou falar dele não, porque eu não vou perder meu tempo. Que só quer aparecer na internet, só quer se mostrar. É uma mostradinha da internet. Jesus com 12 anos apareceu no templo. Para quê? Para falar de quem? De quem? Do Pai. Ele estava lá no templo falando de quem? Olha, eu vou morrer naquela cruz. Se prepare porque eu vou salvar a humanidade. Vou entregar meu sangue por vocês, seus cambadas de... Não. Ele estava falando de quem? Do Pai. Deus esconde ele para ele cumprir o propósito. Fala de mim. Tudo de Jesus era falar do Pai. Agora uma pergunta que não quer calar: e de você, meu irmão? Tudo de você é o quê? Tem gente que tudo dele é falar mal dos outros, é falar mal da situação. Uma vez teve uma pessoa que estava chorando e começou a chorar, porque eu acredito no choro que é de Deus. Acredito. A Bíblia diz que Jesus falou nas bem-aventuranças que choram, porque serão consolados. Mas tem choro que é mais ou menos igual ao choro de Esaú, que com lágrimas ele tentou reconquistar o que ele perdeu, e a Bíblia diz que foi em vão. Deus não se atentou para ele. E eu brinquei com essa pessoa e falei assim: ô fulano, se chorar resolvesse alguma coisa, defunto levantava no enterro. Entendeu o capítulo? Não adianta você chorar. Tem hora que você tem que arregaçar a manga, botar a mão no arado e falar assim: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. É essa mensagem do Evangelho. Que ele apareça, não é eu apareça, não é você apareça, é Jesus. Passaram-se 30 anos. Primeira coisa que o pai faz com o filho: vou te esconder de novo. Aonde, pai? Vai para o deserto. 40 dias escondido. Ninguém sabe nada. Ninguém soube nada, a não ser a tentação do algoz das trevas, o diabo. Mateus 4,4 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Deus escondeu Jesus naquele deserto para preparar ele para a missão dos 3 anos, para preparar ele para aquela cruz, para o Getsemane. Sabe qual o pior momento de Jesus? Não foi a cruz, não foi os cravos, não foi as chicotadas que dilaceraram as costas dele com centenas de micro-hemorragias, não foi a coroa de espinho que furou todo o sua parte frontal com minúsculas micro-hemorragias em todo o couro cabeludo de Jesus. Não foi a traição de Pedro. Não foi as cusparadas. Quem te cuspiu? Quem te bateu? Não foi as varadas de cabeça que ele recebeu. O pior momento de Jesus foi no que a Bíblia diz
em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, narra sobre o Getsêmani. Esse acontecimento aconteceu no Getsêmani, onde Jesus suou gotas de sangue. E a Bíblia diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Peraí, mas na cruz ele não foi para morrer? Sim ou não? Sim ou não? E como é que aqui está falando que livrou ele da morte? Foi a guerra que Jesus enfrentou lá no Getsêmani. Foi ouvido quanto ao que temia. Foi ali onde ele disse: Pai, se possível. Gente, tem gente que não sabe nem rezar o Pai Nosso, e tem gente que não sabe nem orar e nem viver o Pai Nosso. Me pergunta por quê? Porque o Pai Nosso fala assim: seja feita a sua vontade, na terra como ela é no céu. Quem está na terra? Bate aí. Eu. E Jesus falou assim: se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feito o quê? A minha vontade. E um monte de gente que quer fazer a vontade dele na igreja, que só quer fazer o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa. Não, se não fosse, se o meu nome não tiver no banner, no outdoor, não me coloca para cantar no coral. Não, irmão, isso é um outro evangelho. O evangelho de Jesus é que ele cresça e que eu diminua. Onde Jesus foi escondido? No Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Mais uma vez, Lucas 22, 41. Olha Jesus se afastando de novo, entrando no secreto. Ele diz, a palavra de Deus: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o fortalecia. Como é que está o versículo 42? Contudo, não seja feito o quê? A minha vontade, mas o quê? Vocês entenderam como é que um monte de gente hoje vai trocar os burros na água naquele dia e vai falar assim: meu Deus, perdi meu tempo. Vou contar um negócio para você. Eu estava desviado no Brasil, e eu recebi a notícia na minha adolescência que um grande pastor dos Estados Unidos ia estar pregando lá. E eu estava com uma amiga e falei assim: eu vou lá ver o pastor tal, na igreja tal. Eu vou com você também. Sabe aquelas piadas de tropeço? Pois é. Porque tem gente que ao invés de te aproximar de Jesus, te afasta dele. Então desse você tem que fugir, filho. Faz sim, só você saber. Liga o detector aí de fake news no mundo espiritual. Fala assim: homem de Deus, eu vou andar. Mulher de Deus, eu vou andar. Quem não é, eu não ando não. Eu falo para os meus filhos desde ver da mãe deles: quem não é amigo de Jesus não serve para ser seu amigo. É desse jeito. Quer ir bem? Ouve o conselho. Não quer ir bem? Não. Faz o que você quiser. Jesus está falando: todavia seja feita a sua, não a minha vontade. Pois a pessoa me atrasou, e eu falei: eu vou voltar para Jesus hoje. E a pessoa me atrasou. Quando eu cheguei na porta da igreja, tinha cadeado em todos os portões. Quando eu fui procurar o telão, tinha cadeado, os obreiros fechou os telões. Eu voltei mais frustrado para casa do que tudo que você puder nessa vida. E na mesma hora o Espírito Santo falou assim: filho, lembra das virgens tolas? Que elas foram para a porta e a porta estava fechada. Eu falei: meu Deus, eu estou igual uma virgem tola. E dali o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. E em 1999, nunca mais, para a glória de Jesus, eu olhei para trás para virar uma estátua de sal. Deixa eu dizer algo para você, querido: se esconda em Deus. Sabe o que é isso aqui, querido? É o ajuntamento da Assembleia dos Santos. Isso aqui não é um parque de diversão, um lugar
público para você se entretener com a sua família. Eu não tenho o que fazer na minha casa, eu vou lá para ouvir o que eu quero. Não, querido, você não vem aqui para ouvir o que você quer. Eu vim aqui para ouvir Deus falar comigo. Foi a canção que ela cantou. E Deus nunca vai falar o que eu quero ou o que você quer. Deus vai falar comigo, com você, o que você precisa, o que você necessita. Porque é assim a vontade de Deus. Mais um lugar que o Senhor escondeu a Jesus, no sepulcro, 3 dias. Mateus 28:1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O que está acontecendo aqui? Onde é que está o meu mestre? Onde é que está meu Senhor? Eu vim aqui ver ele. Sabe que eu gosto dessa passagem? Sabe que eu gosto dessa parte da ressurreição? É quando o anjo aparece e fala assim: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Isso aqui é um ponto vital para você entender o que é fé. Tem muita gente que está fazendo o que Jesus disse: ei, deixa os mortos sepultar os mortos. Você vem e me serve, vem e me segue. Mas fala assim: ei, deixa os mortos. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eu me lembro de uma mulher, o testemunho dela verídico, lá em Belo Horizonte. E ela foi na igreja São José. A igreja católica, uma das maiores catedrais de Belo Horizonte. E era virada do ano. E ela deu esse testemunho na igreja. E lá na igreja São José tem um Cristo morto pregado no madeiro, todo ensanguentado, aquela figura toda destruída. E a mulher dobrou o joelho e começou a rezar para Jesus. E ela levantava a cabeça, olhava para Jesus, ficava constrangida, baixava a cabeça. Aí ela olhava para Jesus, baixava a cabeça. E ela disse assim: pastor Samuel, Jesus, eu vim aqui pedir ajuda para o senhor, mas eu estou vendo que o senhor está numa situação pior do que a minha. Levantou e foi embora. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, querido. Para que ele ressuscitou? Para te dar uma nova vida, uma vida em abundância, uma vida pautada nele, para ele, com ele são todas as coisas. Não é para você viver o seu mundinho religioso, egocêntrico, vaidoso, onde o centro do universo é você, mulher. Não te chamou e nem morreu para isso. Ele morreu e te chamou para você ter vida nele. Vida e abundância você só pode ter nele. É reconhecer. Sabe o que a gente é? Eu gosto do cartão de visita de Paulo. Sabe qual era o cartão de visita de Paulo? Tem muita gente que quer viver o que Paulo viveu no ápice, no apogeu dele. Curar, igual a sombra de Pedro, o lenço de Paulo. Quer fazer essas coisas. Mas se esqueceu das pedradas, das varadas, das chicotadas, das prisões. E o cartão de visita de Paulo era assim: eu, miserável pecador. Você virava o cartão do outro lado, estava assim: eu, principal dos pecadores. Aí você pega o cartão dos pregadores, pastor conhecido, itinerante internacionalmente, visitou 54 países no ano passado, pregou em 500 mil conferências. E aí? Cadê o peso da cruz, meu irmão? Cadê a renúncia de perder a vida? Gente, o povo não quer perder a vida hoje nas igrejas, eles querem ganhar as vidas deles. É por isso que tem um monte de campanha para você se dar bem.
corrente das 7 semanas. Não, peraí. Como é que é, pastor? Eu tenho que falar isso aqui. Venha para a campanha das 7 semanas da sua vitória. Venha na igreja tal. Aqui o sal grosso está te esperando para você espantar os lapetas da sua casa. É só para você, irmão. O evangelho é só para ele. O evangelho é para perder a vida, é para, sabe, minha professora, minha diretora do seminário, quando eu estudei, ela brincava assim com os seminaristas, ela falava assim: ei, irmão, fica esperto aí, ó, para você não perder a tua bênção. A cruz de Jesus tinha 2 lados. Jesus ficou pregado num lado, o outro lado é para você ficar. Eu acrescentei a fala dela: não sai de lá nem para tomar café, meu irmão. Não sai nem para tomar um Dunkin' Donuts, meu irmão. Fica pregado, para que naquele dia você não se arrependa de ter andado em vão. Porque Deus Pai escondeu Jesus tanto para um propósito, para te salvar, para dar exemplo, para você se esconder em Deus. Não é para você esconder de Deus. Como é que é? Adão, aonde tu estás? Adão não ficou escondido em Deus. Adão escondeu de Deus. É diferente. O que a gente está ouvindo essas semanas todas é a gente se aprender que a gente aprender que a gente tem que esconder em Deus. Há um esconderijo do Altíssimo para a sua vida, meu irmão. Há uma bem-aventurança, há livramento, há proteção, há propósito, há promessa. Mas Adão não. Adão se escondeu de Deus. E o Deus que é onisciente, onipresente, onividente, onipotente chegou e falou assim: Adão, aonde você está? A pergunta que não quer calar. Deus sabia onde é que Adão estava ou não estava? E por que ele perguntou para ele? Foi para Adão ver o estado dele, irmão. Foi para Adão, o olho dele, mostrar para ele o que ele fez, a tragédia que ele fez com a humanidade, com a mulher dele, escutando quem não devia escutar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você quer saber se essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está no seu WhatsApp, essa pessoa que é seu amigo, que está indo de carona com você, se ela é de Deus? Você precisa só segundos. Porque a boca fala que está cheio o coração. Você não precisa de um dia dividir um saco de sal para te conhecer, não. Você precisa de segundos. Porque a boca fala que está cheio o coração. Aí você vai ver se essa pessoa é de Deus ou se ela finge que é de Deus. Por quê? Porque tem um monte de gente que adora Jesus na carne e em falsidade. Como assim, pastor? O Pai está procurando aqueles que adoram em verdade e em espírito. Tem gente que está adorando o Pai na carne e na falsidade. Desses, você tem que fugir deles. Paulo, na sua ilustre carta a Timóteo, ele fala assim: tendo forma de aparência de piedade, entretanto negando o poder. Ele fala assim: foge. Tem aparência, tem um trejeito, um jeitinho de falar, de cantar, de pregar, mas não tem o poder da piedade, de viver uma vida santa com Deus. Queria que você ficasse de pé, querido. Deus tem um esconderijo para você entrar nele hoje. Deus quer te esconder. Deus quer esconder a sua família. Deus quer esconder a sua casa. Esther, vem para cá, minha filha, no teclado aqui. Aleluia. Você lembra daí?